Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 56. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração e sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como a nossa palavra hoje vem nos trazer essa graça hoje, é o mover sobre a nossa mãe Maria, um exemplo de discípula, um exemplo de obediência, um exemplo para nós de respeito, de submissão diante de Deus, diante da humanidade, o mover de Maria, o seu agir, que isso traga para nós como um exemplo de discípula, um exemplo a ser seguido, um modelo para nós, para que todos os cristãos se espelhem, para que o coração de Deus, para que a graça de Deus caia sobre nós. E hoje a pergunta do nosso lecto divino, para nós refletirmos é: Deus deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E a palavra que nós vamos usar para esse relacionamento se chama humildade. Que o nosso coração se encontre nessa humildade. Conforme diz o direcionamento do Diário Bíblico, lemos sobre Maria como modelo para todos os cristãos. Espelhando-se nela, sabemos dizer sim a Deus, sabemos que o nosso Criador deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Maria, ao visitar sua prima Isabel, dá-nos o exemplo do serviço. Ao chegar à casa de sua parenta, é acolhida com um reconhecimento: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Então aqui, irmãos, a gente já começa a entender a humildade de Maria. O que significa a palavra humildade? Tem noção de suas limitações. Maria sabe que a sua limitação, o seu eu, a humildade de Maria, Isabel reconhece ali através do Espírito Santo. Então Maria leva a presença de Deus apressadamente. Então o próprio Deus quer nos abençoar. E ela reconhece que tudo isso que estava acontecendo com ela, o mover, o sim de Maria, é ser a mãe do meu Senhor. E aonde ela for, a humildade dela é que eu e você compreenda que Deus é o Senhor, que é Ele que faz todas as graças. E Maria mostrou isso para todos nós. Aqui no Magnificat vai nos dizer assim: minha alma glorifica ao Senhor. Então Maria, em nenhum momento ela quis se engrandecer, em nenhum momento ela quis ser mais que ninguém, mas ela é a mãe do meu Senhor. O sim de Maria para ser a mãe do meu Senhor, para ser a mãe de Deus, que é ser a mãe de Jesus Cristo, o nosso Deus que é humano e que é divino. É a graça que nós não tivemos através do nosso pai Abraão, onde que a segunda leitura hoje, onde que vai nos dizer em Coríntios,
que por onde entrou a morte, por um entrou a morte, e por outro entrou a ressurreição. Então, por Adão entrou a morte, por Jesus a ressurreição. Então, e isso vai nos engrandecer diante que nós vamos ser ressuscitados em corpo e alma. Lá em Romanos 8 vai nos dizer assim, Romanos 8:11, sobre a ressurreição dos nossos corpos, nós iremos ressuscitar. E aqueles que tiverem em Cristo, vai ressuscitar com Ele. Então, para que a gente possa entender a grandeza do todo esse mover de Maria, o mover que essa mulher, sendo a mãe do meu Senhor, pisou na cabeça da serpente lá no começo do livro de Gênesis. Ela pisa na cabeça da serpente, com o seu gesto, com a humildade. Ela não se... o humilde, ela tem noção de suas limitações. Como que nós sabemos que Maria teve noção de sua limitação? Onde ela disse assim, com autoridade. Ela diz assim, como que acontecerá isso? Ela sabia que ela precisaria de Deus. Mas como que vai acontecer isso? Já ao contrário de Zacarias, que ele fala as palavras dele como se ele estivesse duvidando daquela ação, porque a minha esposa é estéril. Então, assim, é um mover diferente da fé. Mas não que Zacarias deixou de ter fé, mas o agir. Então é um modelo de você se amparar em Maria, um modelo de retidão a Deus, um modelo de humildade. Então a humildade é ter noção de suas limitações, não se valoriza demasiadamente, tudo reconhecer que é Deus que faz, tudo é reconhecer que é o nosso Senhor. Querido irmão, para um coração ser humilde, se você prega a palavra, se você leva a palavra, se você é o pai e a mãe dentro da sua casa, se você é um bom trabalhador, o humilde, ele não fica se vangloriando, ele não fica se exaltando, e diante da fé Maria nos demonstra, ela não é melhor que ninguém, ela é a mãe do meu Senhor, mas ela quer dizer para todos nós que nós temos que botar o nosso coração para Deus. Minha alma glorifica, ela falando para Isabel, para quem, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurado todas as gerações. E é isso que nós fazemos, nós proclamamos que a nossa mãe Maria é bem-aventurada, que ela foi escolhida, que ela é a mãe do meu Senhor, que ela é agraciada por cada um de nós, que ela nos é colocada diante de Deus com o seu agir, com o seu proceder, e isso traz para nós a humildade. Ela não se demonstra uma pessoa vaidosa, ela demonstra obediência e respeito. Ela fala também sobre a riqueza, que apesar do ter, não se impõe sobre ninguém. Então nosso Deus nos ensina que o dinheiro não é tudo, que o dinheiro não é mais do que Deus, que o verdadeiro sentido da vida é o nosso Deus, que os soberbos, não é nada diante da humildade, que Deus valoriza, se agrada com o coração do humilde. Como tem aquelas pessoas que não tem também, quer pisar nos outros, não. A humildade não pisa em ninguém. A humildade se coloca ali diante da obediência, diante do respeito, da submissão. Isso mexeu muito comigo, irmãos, porque assim, o nosso agir. Então, diante da humildade, eu tenho noção da minha limitação, eu coloco Deus, eu respeito como Deus, eu dependo de Deus. O meu gesto de ser, eu gosto de ser valorizado, se aparecer. Eu gosto que se engrandeça eu e deixa Deus de ser o principal. Sou vaidoso, gosto de ser paparicado, né? Ou quando eu recebo uma crítica eu já fico nervoso, eu já xingo, eu já abandono tudo, eu sou aquela pessoa explosiva. Eu demonstro obediência, respeito e submissão, aí ele entra dentro de casa, entra dentro da sua família, entra dentro lá com o padre, né? Com o sacerdote, com a igreja, e assim, primeiramente com Deus. E eu, apesar de me imponho a ser melhor que todos, então eu gosto de se impor que eu sou melhor que o outro. Se tudo isso que eu falei para você, você encontrou algo dentro do teu coração, significa que você não está agindo com a humildade. E diante da humildade, eu vou ter esse relacionamento com Deus. Porque o humilde agrada o coração de Deus. Se eu quero ter esse relacionamento com Deus, e Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós hoje, coloca a mão no teu coração. Diante desse espelho da humildade, da nossa Mãe Maria, diante do sim, diante de ser reconhecida como a mãe do meu Senhor, e olha a humildade dessa mulher. Querido irmão,
trazendo para a nossa vida pessoal. Quantos erros cometemos pela soberba, por se achar melhor que os outros, achar que os outros não é nada. E como que eu sei disso? Quando eu gosto de me engrandecer perante a pequenez do irmão. Quando eu gosto de me engrandecer diante do pecado do irmão e não olho para dentro de mim. É sinal de soberba. Eu não tenho pecado, eu não cometo pecado. Mas você sim comete pecado. Mas você sim. Assim, irmãos, acontece dentro da nossa casa, com a nossa família. O humilde demonstra obediência a Deus. O humilde, apesar do seu pai e sua mãe talvez estejam vivendo algo difícil na vida dele, quando ele fala algo de bom, que você perceber que é divino, não é por causa do pecado dele que você vai deixar de obedecê-lo diante do respeito que deve ter com o pai e com a mãe. Assim também o esposo é a esposa. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos cada qual a sua missão, cada qual o seu sim, casal, dentro da igreja, dentro do relacionamento. O mover de Deus para cada um de nós. O mover de Deus para a mãe. O mover de Deus para o pai. O mover de Deus para o filho. Todos nós somos filhos. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe está aqui a obediência. Honrar pai e mãe está aí o respeito. E como que eu sei que é uma pessoa que respeita? Irmãos, aí tem vários direcionamentos que nós vemos. É levar a voz para o pai e para a mãe. É você maldizer. É você se achar melhor que seu pai e que a sua mãe. É você se impor, se achando melhor no direito de mandar no pai e da mãe. É diferente do diálogo, é diferente do respeito. É diferente da humildade. Quando alguém que te fala algo que você está errado, sabendo do erro, mas você quer se impor, você não está sendo humilde. Você quer achar o defeito do irmão, você quer colocar o irmão como menor e para que você cresça, sendo que todos nós perante Deus, nós somos todos, aos olhos de Deus, amados por Ele. Não temos diferença. O único que nos difere é, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, a escolha é minha. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu estou obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Eu estou seguindo o caminho dele, eu estou sendo sincero. As minhas palavras são palavras de soberba, são palavras de humildade. Eu acolho, irmão, o que ficou mais forte para mim. Essas 3 palavrinhas aqui. Eu demonstro obediência, respeito e submissão. Essas 3 palavrinhas. Se eu for obediente, demonstrar respeito e submissão, eu vou ser um homem ou mulher humilde. Eu vou ser um homem ou mulher que vou estar caminhando com o querer de Deus. Porque eu vou ser obediente a Deus. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E aos 2 mandamentos que Jesus resume para nós. Amar a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo. Ainda com a mão no teu coração. Diante desse mover de Deus para a sua vida, querido irmão. O que eu preciso mudar hoje dentro da minha casa? O que eu preciso mudar hoje no meu agir, na minha comunidade, no meu trabalho? Será que eu estou buscando o ter, o ser melhor que os outros? Ou eu estou indo atrás de uma formação para eu sustentar minha família, para eu ser um jovem, uma jovem de Deus, colocando Deus em primeiro lugar e não ali a minha faculdade é tudo para mim? Sabe, irmãos, o que eu mais vejo é isso. Eu sempre falo, eu sempre luto com isso dentro da minha casa. Deus em primeiro lugar da sua vida. Sem Deus nós não somos nada. Nós podemos se formar e amanhã morreremos. E daí, o que eu aproveitei? O que eu vivi? O que eu ganhei? Eu ganhei o céu sendo uma pessoa formada? Não. A formação é para que eu seja um bom profissional. Mas se eu não tiver Deus no meu coração, vou continuar sendo um mau profissional. Um mal educado, sem respeito para os outros. Então tudo isso depende, irmão, do nosso Deus. Você reconhecer Deus como grande na sua vida. Em primeiro lugar, tudo que você vai fazer. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus Maria seria mais uma mulher. Mas ela é agraciada, é cheia de graça. Ela foi reconhecida pelo anjo e por Isabel. O reconhecimento de Maria ser cheio da graça. Aqui está para nós um exemplo porque que Maria é venerada dentro da igreja.
porque ela foi venerada pelo anjo e por Isabel. Então é uma veneração de reconhecimento da graça, reconhecimento da humildade. Ela mesmo coloca, ela mesmo engrandece Deus. Ela podia ter ficado quieta, estufar o peito e sair, né? Sou melhor que todo mundo, faz isso, faz aquilo. Não, ela foi servir. Ao contrário do soberbo, ela poderia sentar ali e faz tudo que eu quero aqui. Não. E assim é o homem e a mulher dentro de casa, a humildade, um ajudar o outro, o compromisso. Todos nós estamos comprometidos a viver o amor. Todos nós temos que viver a graça. Todos nós somos pequeninos diante de Deus e todos nós precisamos viver a graça do amor dentro de casa, com a família. Respeito, obediência, dedicação. Demonstrar humildade, que Deus é maior que todos. O pai de família tem que mostrar para o seu filho que Deus é o que faz tudo na nossa vida. A mãe também. E de que jeito que eu demonstro isso? Com obediência, respeito e humildade. A humildade é a obediência, o respeito e a submissão. Por isso, meu irmão, talvez o teu filho, a tua filha não está sendo submisso a você. Isso não demonstra que você tem alguém que você é submisso. De que forma o teu agir com Deus? Eu não respeito o que Deus me fala. Eu não sou submissa a ninguém. Maria demonstrou isso ali para Isabel. Tudo isso está acontecendo comigo, Isabel? Graças a esse Deus. Graças a esse Deus. E nesse mover, querido irmão, o Senhor me colocava muito forte. A arrogância dentro de casa, a ignorância, a explosão, você achar melhor que os outros, tudo mover muito forte assim deste pecado que muitos não sabem lidar, que muitos não estão sabendo lidar com o amor dentro de casa, com o amor na comunidade, no seu trabalho, com respeito. Como eu acabei de ouvir aqui o Frei Gilson falando sobre pessoas que acham que tal coisa é certa, qual tal religião é certa, mas ele disse assim: respeito tua opinião, respeito, mas a verdade é essa. Então é sinal de humildade. Ele respeitou, mas ele falou a verdade. Como tem pessoas que ao falar se acham soberbo. Então que nós consigamos entender os discernimento que vem de Deus, consigamos entender a humildade de Maria, a mãe do meu Senhor, e que ninguém pode tirar esse título de Maria, porque ela é a mãe do meu Senhor. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Não tenha medo de acolher Maria como mãe, a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Então ela é mãe de Deus, e foi para isso que ela estava ali, cheia de graça, preparada por Deus para ser a mãe de Deus. Então ela tem um lugar dela especial dentro da Igreja de Cristo, venerada como exemplo de mulher, como exemplo de mãe, como exemplo de humildade. E assim ela foi assuntada, foi levada ao céu com corpo e alma. E é isso que a Igreja fala para nós hoje. Obrigado, Deus. Obrigado por nos amar assim. Obrigado, Senhor, por nos colocar diante da verdade, diante da humildade, que agrada o teu coração. Derrama em nós, Senhor, esta graça de ser humilde, essa graça da obediência, essa graça da submissão, essa graça de mostrar que tudo somos dependentes de Ti, como uma criança que nós ouvimos ontem. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus, em respeito, obediência e humildade, que o nosso coração demonstre isso para nós e para o nosso Deus. A exemplo de nossa Mãe Maria, um espelho para todo cristão. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.